falando de livros com o Dr. Adão. Hoje eu tenho um comentário especial para fazer a respeito de um grande escritor inglês, que se chama David Herbert Lawrence. Mais conhecido como D.H. Lawrence, ou então pronunciando em inglês, D.H. Lawrence. Trata-se de um escritor que viveu o início do século XX. Ele nasceu no final do século XIX, 1885, mas toda a produção literária e artística de Lawrence foi no início do século XX, até a década de 30. Lawrence foi o escritor mais autêntico de todos os escritores, tanto daquela época quanto de agora. Isto porque, apesar de David Herbert Lawrence ter escrito seus livros no início do século XX, a literatura de Lawrence, os escritos de Lawrence, as ideias de Lawrence, elas são do século XXI. Quer dizer, 70 anos após a sua morte, as ideias deste grande escritor continuam em voga e são maravilhosas. São ideias avançadas tanto para a época dele quanto para o nosso século, que é o século XXI. Eu vou comentar 3 livros do grande escritor. O que eu mais gosto, ou melhor, eu gosto desses 3 que eu vou comentar. Na verdade, eu gosto de todos os livros dele. E estou maravilhado cada vez que leio os livros de Lawrence. O primeiro livro que eu vou comentar, por favor, acredite nas ideias que eu estou apresentando, apesar de que os filmes baseados em 2 livros deles, nas locadoras eu já tive a surpresa de vê-los situados na seção X, na seção X, na seção de filmes pornô. Ele não tem nada de pornô, nem os filmes e muito menos os livros. Eu estou me referindo a este grande livro, vou citar aqui. Chama-se O Amante de Lady Chatterley. Este é um dos melhores livros escritos no século XX. Ou melhor, eu posso dizer o seguinte: eu sou tão fascinado por esse livro que eu o coloco como uma das obras-primas da literatura universal. Se você ainda não leu esse livro, você deve ler o livro O Amante de Lady Chatterley. Por favor, não se surpreenda. Não é um livro pornô em nenhuma hipótese. Ele não é um livro de sexo. Ele é uma obra-prima do relacionamento entre um homem e uma mulher. Um relacionamento satisfatório. Um relacionamento que completa o casal. É um relacionamento perfeito. Que conta uma história de amor. Lawrence escreveu esse livro com grande entusiasmo. A história da publicação desse livro é outro departamento. Ao ser escrito, foi submetido aos editores ingleses, que o rechaçaram, não publicaram o livro. O livro foi censurado em todo o Reino Unido, em todos os países de língua inglesa. Era proibido publicar o livro. Lawrence mandou os originais para um editor francês, que fez a tradução para o francês e publicou o livro na França, com enorme sucesso. Nesta mesma época, amigos de Lawrence vivendo na Itália traduziram o livro para o italiano
O livro foi imediatamente publicado na Itália. Vejam, senhores, vejam vocês. O livro não foi publicado nos países de língua inglesa, mas o foi na França e na Itália. Dois países completamente livres de qualquer censura, pelo menos naquela época. Hoje, mais do que nunca, o livro O Amante de Lady Chatterley é um hino às relações amorosas entre um casal, as relações de amor entre um homem e uma mulher, as relações de amor entre um casal perfeito. Você vai ficar empolgado com a leitura deste livro, O Amante de Lady Chatterley. É um livro fascinante, é um livro maravilhoso. Você deve ler esse livro. Muitas edições desse livro no Brasil foram esgotadas, estavam esgotadas há algum tempo. Já existe em alguns lugares. Mas se você tiver dificuldade em localizar em grandes livrarias, grandes redes, você vai encontrar certamente nos sebos. E com a vantagem de ser um preço muito reduzido, é um investimento muito pequeno para uma grande satisfação espiritual que você vai ter. E uma grande satisfação intelectual também. Você vai amar este livro, O Amante de Lady Chatterley. É um livro maravilhoso. Eu estou aqui também com a edição italiana deste mesmo livro. Aqui. Chama-se L'Amante di Lady Chatterley. Esta foi a segunda edição no mundo. A primeira edição foi na França. E logo em seguida na Itália. O livro fez enorme sucesso entre os italianos, que amaram o livro. A Itália adorou esse livro. Os italianos não tiveram nenhum preconceito contra este livro. Nenhum preconceito contra a literatura. Os italianos são um grande povo. Os italianos são um povo livre. Os italianos não tinham preconceito. Os italianos hoje, menos ainda. O livro foi publicado na Itália e fez enorme sucesso. Se você tem o domínio da língua italiana, leia em italiano. Ou então pode ler mesmo em português. Eu vou comentar aqui o tradutor deste livro. Veja. O Amante de Lady Chatterley. Aqui o livro. Foi traduzido por Rodrigo Richter. Rodrigo Richter. Fez uma tradução muito bem feita, viu? A tradução do livro O Amante de Lady Chatterley para o português foi uma tradução esmerada. Eu li o livro no original, eu li a edição em italiano, eu li a edição em francês e confesso que gosto de todas essas edições. E gosto muito também da edição em português. Está muito bem traduzido. Se você lê o livro em português, mesmo que eu estiver lendo no original, mesmo que eu estiver lendo em inglês, as traduções para o italiano e para o francês, eu vou falar que elas são perfeitas também. A tradução para o italiano, que é este livro aqui, tem ainda uma outra vantagem, que tem um estudo introdutório sobre o autor, característica dos grandes editores italianos. Em outros idiomas e outros países você não encontra um estudo aprofundado como esse, mas os editores italianos, na minha opinião, eles são nota 10. Além do livro, existem os dados biográficos, existe um estudo característico do autor, existe a história do livro, existem todos os livros traduzidos para o italiano e existem todos os livros publicados pelo autor. Em resumo, a edição em italiano ela é mais completa ainda do que a edição francesa e do que a edição em português. Não estou comentando as edições em espanhol e em alemão, que eu conheço também, mas essas duas traduções são o suficiente para dar uma ideia para você da magnitude desse livro, da beleza do livro O Amante de Lady Chatterley. Por favor, não deixe de ler esse livro. Não só eu adoro esse livro, como eu quero passar esse prazer para você.
que você ler o livro O Amante de Lady Chatterley. Vale a pena ler esse livro. E também, para não esquecer, existem ainda os filmes feitos sobre esse livro. Foram feitos já mais de 2. Na verdade, eu não sei quantas vezes o livro foi filmado, mas sei que eu já assisti 2 apresentações distintas. Você deve assistir o filme também. O filme, baseado no livro O Amante de Lady Chatterley, tem o mesmo título. E você deve assistir a este filme também, porque você vai enriquecer cada vez mais. Digo mais ainda, depois de assistir ao filme O Amante de Lady Chatterley, depois de passar excelentes momentos lendo este livro, sua vida nunca mais será a mesma. Porque você vai ser uma pessoa muito mais universal. O seu índice de bondade e de tolerância com relação às vicissitudes da vida vai estar bem intensificado, bem aumentado. Você terá adquirido enorme enriquecimento interior. Não deixe de ler o livro O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence, ou então D.H. Lawrence, ou ainda D.H. Lawrence. Leia o livro, você vai amar.